queridos, que quando esses aviões que fazem intercontinentais, né, viagens de 13 horas, viagem de 18 horas, esses aviões, quando eles descem, eles têm que passar por uma revisão, né? Para ver se está tudo funcionando ali como deveria estar funcionando, por passar por certas coisas. Na vida de fé, querido, tem hora que a gente também tem que passar por uma revisão, para ver onde é que a nossa casa está construída, se está na areia ou se está na rocha. Então, às vezes, nós precisamos voltar às bases, para ver como é que nós estamos. E o texto dessa manhã é um texto básico, Mateus 6, 25 a 34. Talvez seja um versículo que a gente já conhecia desde lá de fora, porque sempre ouviu falar, ou sempre ouviu cantar. Mateus 6, versículos 25 e 34, palavras ditas pelo Senhor Jesus. Ele já estava começando a encerrar o Sermão do Monte, e ele fala assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que vão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Eu quero que você levante a sua mão, faça uma oração por mim, faça uma oração por você. Pai querido e amado, nós queremos clamar para que teu Santo Espírito venha ministrar essa palavra aos nossos corações. Como já foi dito aqui, nós temos um compromisso: levar o Evangelho para outras pessoas, levar o amor de Deus para outras pessoas, levar a graça de Deus para os pecadores. Então, meu Pai, faz a tua obra, completa a tua obra em cada um de nós, para que através de nós o Evangelho se estenda, para que através de nós o Evangelho alcance muitas pessoas, e que o teu nome seja exaltado, e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu vi na internet, querido, um livro, e hoje a internet, algumas livrarias, elas dão a oportunidade de você ler as primeiras páginas de um livro, né? Chega lá, você quer ler o primeiro capítulo, então você entra lá no livro e você lê, vê a avaliação daqueles que já leram o livro. E eu vi um livro que ele me chamou a atenção pelo título dele. O título dele é exatamente esse, depois você pode procurar e vai ver que eu estou falando a verdade. O nome do livro é Eu Sou as Escolhas que Eu Faço. E esse livro me chamou a atenção. Eu não li o livro, mas eu dei uma folheada na internet, né? Eu vi o resumo
aonde é uma autora, é uma mulher que fala isso. Ela fala que as escolhas que nós fazemos determinam tudo na nossa vida. Você concorda com isso, meu irmão? As escolhas que nós fazemos determinam se nós vamos ter saúde, determinam a vida financeira, determinam nossos relacionamentos, determinam se eu vou ser uma vítima ou vou ser um agressor, determinam se eu vou ser uma pessoa que vai lutar, vai combater, determinam se eu vou lutar ou se eu vou desistir. Amém? Vocês estão aí, minha gente? Amém. Determinam se eu vou ter dinheiro ou vai faltar dinheiro. As escolhas determinam tudo. E ela está falando de uma forma para todo mundo, geral. Mas isso aqui, querido, tem sido pregado aqui nessa igreja. Há muito tempo que a gente tem ouvido isso aqui. As nossas escolhas determinam se a gente vai para o mais ou se a gente vai para o menos. As nossas escolhas determinam se eu estou caminhando para a vida em abundância que Jesus disse que Ele ganhou para nós, ou se eu estou caminhando para o império das trevas, por roubar, para matar e destruir. Então as nossas escolhas determinam tudo. Se eu estou hoje num caminho de vida em abundância, vida em que eu vejo Deus agir, ou se hoje eu estou num caminho em que eu vou ter falta, em que eu vou ter escassez, onde eu vou ter dificuldade de ver Deus agir. E Jesus, já sabendo de antemão os dias que nós iríamos viver na terra, Jesus já sabia tudo. Ele já sabia os dias que nós estamos vivendo hoje, minha gente. Né? Então ele aqui dá uma palavra para que a gente não ande preocupado, para que a gente não ande ansioso, para que a gente não ande com inquietações, para que a gente não fique desequilibrado, desestabilizado. Alô? Tem alguém aí? Não é? Não fique tão preocupado com a vida, com a manutenção da vida, com a sobrevivência. Como vai ser isso, como vai ser amanhã? Ele fala para nós, querido, ele insiste em apontar para nós, sinalizar para nós, que tem um caminho que a gente escolhe, que não traz soluções, que não nos leva para respostas, que não nos leva para ver Deus agir, que não nos leva para o mais, é um caminho que nos leva para o menos. Mas graças a Deus Ele aponta para nós um caminho que leva para o mais, um caminho que traz soluções, um caminho que traz respostas, um caminho em que você vê Deus agir na sua vida. Amém? Aliás, Ele mostra para nós aqui, né, um outro caminho que vai trazer tudo que a gente quer. As coisas. Buscai o primeiro reino de todo e todas as coisas. Não é? A gente não tem que... a gente às vezes busca a Deus por causa dele, mas também às vezes busca a Deus por causa das coisas. Não é, querido? Porque a gente precisa das coisas. E aí ele está apontando para nós o caminho em que nós vamos ter as coisas que nós queremos. E ele mostra que ele também quer que você tenha essas coisas. Tanto que ele faz questão de apresentar o caminho, né? Então ele pede, querido, eu gosto de ler um texto e ver que palavra que se repete. Às vezes eu presto atenção, as pessoas estão conversando comigo e eu presto atenção nas palavras delas. Porque às vezes as pessoas repetem a mesma coisa várias vezes. Então ela está falando alguma coisa ali
para mim entender. E na Bíblia também acontece isso, querido. Às vezes o texto repete a mesma coisa várias vezes. E por 4 vezes Jesus pede para a gente não se inquietar. Pergunta para o seu irmão, você é inquieto? Você já reparou que tem gente que é tão inquieta que senta, a perna balança, o braço balança e não consegue ficar quieto, não consegue ficar parado? Jesus aqui, querido, 4 vezes ele pede para a gente não se inquietar, ele pede para a gente não ficar ansioso, para a gente não se preocupar por causa das coisas. As coisas aqui, querido, podem ser pessoas, as coisas aqui podem ser coisas que nós queremos, né? E eu tenho uma cabeça, querido, eu sou um homem que fui formado na ciência, então eu não consigo tirar, né, essas coisas. Eu tenho um sobrinho que diz às vezes, tio, você saiu do MEA, mas o MEA não saiu de você. Então tem coisas que eu não consigo me afastar, então eu leio muito, eu sou extremamente curioso. Então eu leio tudo que tem, né? Às vezes minha mulher pergunta, como é que tu sabe disso? Internet. Então, querido, olha só, por que Jesus pede para você não ter ansiedade, não ter inquietação, não ficar preocupado? Porque tudo isso, querido, coloca você num estado de estresse. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa estressada. Uma pessoa inquieta, aquela que senta na tua frente, não para de balançar a perna, aí você diz, para essa perna, você segura a perna dela, o resto dela balança. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa inquieta, uma pessoa preocupada, aflita, ela entra num estado de estresse, queridos. E o estado de estresse, ele tem uma fisiologia. Ele tem uma bioquímica. O estado de estresse gera hormônios, adrenalina, cortisona. O estado de estresse, ele tem uma sintomatologia. Pergunta para o teu irmão, para você ter um retorno, quando você fica estressado, como é que você sabe que você está estressado? Como é que você sabe, não, estou estressado, estou ansioso, estou preocupado, como é que você sabe? O corpo dá sinais, minha gente, o coração dispara, você começa a suar frio, você enjoa, você tem náuseas, não é? Mexe com o teu intestino, o estômago dói, dor de cabeça. Então, o psicológico é porque você se preocupa, você se aflige, você se angustia, você pensa, não encontra uma solução, não vê uma saída e fica com aquilo na cabeça, tem insônia. Acorda no meio da madrugada e fica pensando nos problemas que tem que resolver. Então, e o estado de estresse, querido, sabe o que é o pior? O estado de estresse, ele rouba da gente a capacidade da gente fazer uma escolha inteligente. É por isso que a Bíblia diz para você botar a cabeça no travesseiro. Para você descansar, porque você estressado, você tem muito pouca chance de fazer uma escolha inteligente, que vai trazer solução, que vai trazer resposta. Vê se você se identifica comigo. Quantas vezes na minha vida alguma coisa aconteceu e eu fui embora, mas algo dentro de mim, não, tu não vai engolir essa não, volta lá. E eu voltei e só fiz porcaria. Porque, queridos, uma pessoa estressada, ela não tem capacidade de pensar, de raciocinar, ela nem ouve, ela não enxerga. Quem é que aqui já procurou o óculos desesperado pela casa
e o óculos estava na cabeça. Às vezes pior, estava na cara. Com óculos na cara. O que tu estava? Estressado, perturbado, preocupado. Quem é a mulher aqui que em vez de botar sal, não botou açúcar na comida? Então, querido, quando nós estamos estressados, quem é que aqui não conhece estresse? Não conhece, vem falar com a gente que a gente ensina você. Quando a gente está estressado, querido, é difícil você ter uma reação criativa, uma reação inteligente. É difícil você falar alguma coisa que vai ser sensato. Quem é que já brigou? Alguém já brigou? Já discutiu? Já bateu boca? Olha, não diz que não, que eu já te vi batendo boca lá no Mercadez. Queridos, quando a gente bate boca, discute, quem aqui já discutiu? Quem aqui é ser humano? Licença para ser humano. Quem aqui diz, eu sou um ser humano? Eu me estresso. Não é? E quando a gente está estressado, querido, as escolhas que a gente faz são as piores. Exatamente. Né? É isso mesmo, meu irmão. Então, né, o Senhor Jesus aqui, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos seres humanos. Ele também foi, né? Ele diz para a gente não se preocupar, não ficar ansioso. Não deixa. Por quê, querido? Por que a gente fica ansioso? Porque a gente tem medo de perder alguma coisa. Você está ansioso com alguma coisa? Na verdade, você está com medo de perder aquilo. E Jesus aqui, Ele abre para nós as possibilidades, né? Você tem medo de alguma coisa que é importante para você. A primeira coisa que Jesus fala aqui para a gente não se preocupar, a primeira coisa, querido, que a gente tem medo de perder é a vida. A gente tem medo de perder a vida. Por que hoje tem tanta gente presa, aprisionada dentro de casa, não sai de casa, não põe o pé na rua, medo de morrer, medo de pegar Covid. Então, querido, tem muita gente hoje que está em casa, é porque tem medo de morrer. Olha o silêncio que cai na igreja. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus diz aqui, Ele diz, não se preocupem tanto com a vida é preciosa, queridos. A vida é preciosa. É o primeiro dom que Deus nos deu, foi a vida. Você que está vivo, dá graças a Deus. A Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Os vivos louvam a Deus. Os únicos que podem louvar a Deus somos nós. Nós podemos, com a nossa boca, louvar a Deus, glorificar a Deus, bendizer a Deus. Então, Jesus disse, a nossa vida está nas mãos de Deus. Paulo dizia, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, a vida é importante. Mas nós nos preocupamos também com outras coisas. A gente se preocupa com a nossa vida, se preocupa com a vida dos nossos queridos, mas a gente também se preocupa, querido, com comer, vestir. A gente se preocupa também como é que nós vamos fazer a manutenção da vida. Como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos sobreviver? Como é que nós vamos ter condições para comprar? Como é que a gente vai ter condições para comer? Para se vestir? Então, isso é outra coisa que a gente se preocupa. A gente se preocupa com a vida, a gente se preocupa com o que a gente vai comer, a gente se preocupa com o dia de amanhã. Meu Deus, será que as coisas vão melhorar essa semana? Será que as coisas vão piorar?
Esse é um conselho que eu dou muito, meu irmão, vive um dia de cada vez, a cada dia basta o seu mal. Enfrenta o de hoje, deixa o de amanhã para amanhã, porque amanhã nunca chega. Amanhã é amanhã. E amanhã você diz amanhã. E depois você diz amanhã. Então amanhã deixa para Deus. Amém? E o Senhor Jesus aqui fala, a cada dia basta o seu mal. Então ele aqui chama a nossa atenção sobre as preocupações, as ansiedades, as inquietações, porque essas são sentimentos, querido, que nos levam facilmente a fazer más escolhas, que nos levam facilmente para ir para o menos, não é? Tem a própria vida de Jacó, que o pastor João abriu aqui. Ele fez escolhas que levaram ele para o mais, mas ele fez escolhas que levaram ele para o menos. Como disse o pastor João, Labão aprontou com ele, porque ele já tinha aprontado muito lá atrás. Amém, querido? Então, na vida, muitas vezes, por causa da nossa pressa, ansiedade, Jacó queria ter uma coisa que não era para ele, mas ele queria, e ele fez escolhas que alongaram o caminho dele, prejudicaram o caminho dele. Nós não somos diferentes, queridos. A gente às vezes quer resolver, não, eu quero resolver isso hoje. Eu quero resolver isso agora. Às vezes nas relações de família, às vezes nas relações de trabalho, às vezes nas relações, né? Nós fazemos coisas que são escolhas que depois você se arrepende. Pô, por que eu fui fazer isso com tanta pressa? Poxa, se eu tivesse pensado um pouco, parado um pouco. Então o Senhor Jesus está falando aqui de algo, querido, que a gente tem que cuidar diariamente na nossa vida de fé, da nossa vida com Deus. Não é cuidado com a preocupação, cuidado com a ansiedade, cuidado com essa inquietação, não para, não sossega, e quer uma solução, e quer uma resposta. Calma, porque por causa da pressa, você às vezes toma decisões que vão te prejudicar. Quantas pessoas, querido, ambiente familiar, tem briga em ambiente familiar? Aí tem gente que, né, briga e vai embora de casa. Aí depois, pô, por que eu saí de casa, hein? Aí depois volta. Ah, perdão, me desculpa, estava de cabeça quente, falei besteira. Amém, queridos? Vocês estão aí? Eu estou falando de coisas leves, querido. Tem gente que, por causa de preocupação, ansiedade, mata, rouba, prejudica o outro. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que cuidar diariamente na nossa vida. Porque hoje nós vivemos num mundo que tem tudo para nos preocupar. Você sai de casa, está levando a máscara? Está levando o álcool? Olha, cuidado. Olha, não sei o quê. Aqui o Senhor Jesus, diante das inquietações que nós estamos vivendo, querido, e as nossas inquietações é porque nós precisamos de coisa. Primeiro, eu preciso ter vida. Amém? Quem aqui precisa ter vida? Precisa ter vida para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar comida, para comprar roupa. Você precisa então, ele manda a gente, né, que está preocupado com as coisas, que está preocupado, eu não quero, agora como é que vai ser isso? Eu vou perder isso. Então ele aqui nos aponta um outro caminho, uma outra escolha, uma outra ação, que vai trazer como resultado a gente receber o que a gente quer. Nós servimos a Deus, mas nós também precisamos de coisa que só podemos receber dele. Só dele, só ele pode nos dar. Então João estava orando aqui por pessoas que precisam de um milagre. Só Deus pode dar um milagre para essas pessoas.
a medicina pode fazer tudo o que pode fazer, mas o milagre, só quem dá é Deus. Então Jesus aqui diz, olha, em vez de você ficar inquieto, em vez de você ficar andando da sala para o quarto, do quarto para a sala, da sala para o quarto, do quarto para a sala, vai para a geladeira, come, para de comer. Em vez de ficar preocupado, aflito, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ele acrescenta, e todas essas coisas que vocês têm medo de perder, a vida, a comida, os seus queridos, a manutenção da vida, e todas essas coisas que vocês têm medo de perder, vão ser acrescentadas na sua vida. Mas com certas coisas. Então aqui, queridos, em vez de se preocupar tanto com as coisas, com o ter, com não perder, com obter, busque a Deus, clame a Deus, olhe para Deus, ponha Deus em primeiro lugar, que o resto vai vir, que o resto vai chegar, que o resto vai acontecer. Quando ele diz, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, quer dizer, uma vez acrescentadas, elas vão trazer paz para a gente, sossego, equilíbrio, estabilidade. Então presta atenção, querido, é a repetição, mas é a repetição que nos ensina, sempre que Deus fala alguma coisa, Ele pede alguma coisa. E aqui Ele pede, em vez de você ficar inquieto, quem aqui reconhece? Eu sou uma pessoa que eu fico inquieto, eu fico nervoso, eu quero saber. Vou telefonar, não telefona, espera. Vou mandar um e-mail, não manda e-mail, espera. Eu vou mandar um zap, não manda zap nenhum. Espera. Calma. Então Jesus, em vez de você ficar nessa inquietação, nessa preocupação, porque vai acabar, porque não vai ter, né? Façam escolhas que levem você para o mais de Deus. Amém, querido? Façam escolhas que levem para a paz, façam escolhas para o perdão, façam escolhas para a união, façam escolhas para a reconciliação, façam escolhas que vão beneficiar a todos, façam escolhas para o mais, né? Por isso é que Provérbio diz para a gente guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Na verdade, querido, todas as nossas escolhas, elas partem do nosso coração. Às vezes alguém diz, não, eu não tinha escolha. Tinha sim. Você tinha escolha, você podia ter feito diferente. Não é, querido? Se a gente pudesse rebobinar a fita na nossa vida, tinha coisas que a gente não faria mais. Quem aqui concorda comigo? Poxa, hoje, com o que você sabe, então a Bíblia diz para a gente guardar o nosso coração. Na verdade, querido, o que é que Jesus está pedindo de nós aqui? Eu não quero passar da hora. No meio dessa pandemia, queridos, hoje a gente vive no meio de um noticiário pesado. Um noticiário que só fala de morte. Um noticiário que falou que um mandou, aí o outro desmandou, porque um disse isso, aí o outro desdisse o que o outro disse. Um disse que tem que ser lockdown, o outro não tem que lockdown, agora tem que abrir a coisa, não, agora tem que fechar, agora pode isso, não pode, aquilo não pode, agora vão abrir as igrejas, não, agora não pode, tem que fechar as igrejas, agora não pode abrir o comércio, fecha o comércio, uma hora diz uma coisa, uma hora diz outra, uma hora diz uma coisa, a gente tem tudo para ficar maluco, minha gente. Para ficar neurótico, porque não tem uma unanimidade naquilo que, né? Uma hora vai ter vacina, outra hora não vai ter vacina. A irmã da igreja foi na idade dela tomar vacina, chegou lá não tinha vacina. Aí voltou, com toda a dificuldade que ela tem com a idade, voltou para casa, né? Agora disseram, vai para a vacina, ela, mas tem mesmo, ou eu vou lá à toa. Então, querido, a gente hoje vive num momento que a gente tem tudo para ficar inquieto, tem tudo para ficar ansioso, preocupado, até desesperado. Jesus pede, querido, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E eu queria parafrasear
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu queria parafrasear essa palavra de Jesus. Vou falar isso de uma outra forma. Tenha um coração tranquilo, porque um coração tranquilo supera qualquer coisa. Por mais que estejam acontecendo coisas, até faltando coisas, até perdendo coisas, você tem um Salvador, você tem um Senhor, a tua vida está alicerçada na rocha, Jesus está soberano na tua vida, então tenha um coração tranquilo, porque um coração tranquilo em Deus supera todas as coisas. Amém? Quando você vê uma pessoa aflita, nervosa, que recebeu uma notícia, e ela chega angustiada, ela chega perto de você, qual é a primeira coisa que você diz para uma pessoa que chega nervosa, aflita, angustiada, desesperada? O que você fala? Calma. Calma. Depois você fala o quê? Você manda ela fazer o quê? Calma. Respira. Calma. Respira. Tem gente que traz um copo d'água com açúcar. Já reparou que a pessoa nervosa, querida, a primeira coisa que ela faz, ela bota a mão no peito? A Rose mandou a gente orar, de bota a mão no peito, né? A pessoa quando recebe uma notícia, queridos, hoje a ciência explica água com açúcar, mão no peito, respirar, se acalmar, tudo isso desencadeia um sistema de autorregulação do nosso organismo. Então, água com açúcar não é besteira não, querido. Ela acalma. Quem aqui já reparou que quando você está ansioso e você come, você melhora? Porque o estômago está colado no nervo vago, que é o responsável pela ansiedade. Aí você enche o estômago massageia o nervo vago, e você se acalma. Come um Plus Vita inteiro, mas se acalma. Então, querido, essas coisas, né? Essas coisas que parecem bobagem, elas provocam uma autorregulação na gente. Então, bota a mão no peito. Respira. Respira. Presta atenção. Quem está se sentindo mais calmo? Acalma, minha gente. Acalma. Respira. Eu tenho uma história muito engraçada disso. Lá na igreja do Engenho Novo, tinha uma irmã que era professora de educação física. E ela era muito ativa. Hoje ainda tem educação física, minha gente? Tem. Né? E ela dava aula de educação física, e jogos, e muitas vezes ela chegava para os alunos ficavam nervosos, alguma coisa, ela dizia, calma, respira. Calma, respira. E ela falava isso com muita autoridade. Professora, sabe que professora tem uma voz, né? Tem uma voz. Ela fala com uma autoridade. E aí o que aconteceu, querido? O que é engraçado nisso? Ela foi assaltada. Lá no Engenho Novo. Ela estava indo pela Barão de Bom Retiro. Aí veio um assaltante, botou a arma na cara dela. Ela instintivamente disse, calma, respira. Ela disse, pastor Roberto, parece que eu falei para ele assim, estátua. Sabe brincadeira de estátua?
Então ela falou, queridos, com tanta autoridade e com uma voz, que o assaltante congelou. Ele congelou. Aí ela falou para ele, olha só, calma. Eu também tenho uma arma. E eu vou dar minha arma para você. O que ela tirou? A Bíblia. Deu a Bíblia, o homem pegou o revólver, botou no moço, ô tia, desculpe, tipo, minha avó sempre fala isso para mim buscar a Deus, não sei o quê. Pregou para o rapaz. E ela contou, deu esse testemunho na igreja. E eu nunca mais esqueci isso. Então, às vezes, você falar para uma pessoa, calma, você faz aquela pessoa pensar 2 vezes, querido. Faz aquela pessoa raciocinar, porque o oxigênio é nova, regula a pessoa, dá uma autorregulação. Jesus aqui, querido. Então, querido, Jesus aqui, porque hoje tem muita gente inquieta, muita gente perturbada, tem muita gente em pânico dentro de casa. E nós, queridos, Jesus aqui está dizendo, calma, respira, tranquiliza o teu coração, a tua vida não está comigo? Eu não sou o teu Senhor? Não sou eu que cuido de você? Sou eu que estou, o teu Salvador, não sou eu? Então fique tranquilo, se acalma, porque um coração tranquilo, querido, ele supera qualquer coisa. Amém, queridos? Não é? Ele supera. Então, quando ele diz assim, buscai em primeiro o reino de Deus, em outras palavras, ele diz, buscai a mim, confia em mim, espera em mim. Quem aqui está ansioso a respeito de alguma coisa? Confie em Deus, meu irmão. Espere em Deus. Não fique aflito. Deixa tudo nas mãos de Deus, que Deus vai. Ou seja, tranquiliza teu coração. Desde que essa mensagem entrou no meu coração, querido, eu vivi muitas situações essa semana, situações até difíceis, como talvez alguns aqui também, e muitas vezes eu me perguntava, essa ação que você vai fazer é a ação de quem está com o coração inquieto ou de um coração tranquilo? Eu reclamo muito. Quem aqui que reclama muito? Tem muitas reclamações que eu não fiz essa semana, porque dentro de mim eu dizia assim, se você reclamar, você não está tranquilo. Então calma, respira. Amém, querido? Então presta atenção, querido, que cada momento na vida é um momento de você fazer uma escolha. É um momento de você fazer uma decisão. Às vezes, as decisões que nós tomamos debaixo de um coração inquieto, ansioso, preocupado, só traz mais confusão. Agora, as decisões que a gente toma, depois de se acalmar, de respirar, com o coração tranquilo, essas têm mais chance da gente acertar. Então Jesus está falando para nós que hoje estamos tão inquietos, querido, tão aflitos. Será que vai ter vacina? Será que a vacina vai dar? Será que não vai dar? Nós que temos tanta gente, né? Porque a pandemia agora ela está muito perto da gente. Não tem uma pessoa aqui que não conheça alguém, né? Então hoje a gente não tem como não ficar inquieto, mas que a gente não se esqueça que Deus está no controle, que Deus está no comando. Vamos confiar em Deus, tranquiliza o teu coração, acalma o teu coração, espera em Deus, confia em Deus. Amém, queridos? Coisa bem simples. Então nós hoje, temos que estar toda hora escolhendo.
Eu vou me escolher ficar magoado ou eu vou escolher perdoar? Eu vou escolher gerar um conflito ou eu vou buscar a paz? Eu vou desistir ou vou persistir? Bem, queridos, a todo momento você está fazendo uma escolha. E às vezes, querido, por a gente não se acalmar, não se aquietar, não respirar, não beber um pouco de água com açúcar, nem precisa de Rivotril, água com açúcar. Se acalma, se aquieta. Amém. Exato. Então, querido, é muito sábio quando dentro de uma casa, presta atenção, isso é dentro de casa. Quando dentro de uma casa, o marido, a mulher, o pai, a mãe, às vezes até o filho, e diz, vamos conversar depois sobre isso? Porque a pessoa está ativada e quer resolver uma situação. Ativado, querido, você só faz besteira. Então tem horas, quem aqui já fez isso com o filho? Meu filho, vai para o quarto e fica lá, depois papai vai conversar com você. Não é? Vai para o quarto, Matias, depois mamãe conversa com você. Se bem que Matias é uma bênção, né? Mas às vezes a mamãe manda para o quarto, Matias. A mamãe manda você para o quarto? Não. Às vezes, viu? É isso aí. No nosso tempo, querido, era no milho. Lembra? De joelho no milho, com a cara para a parede. Vocês estão vivendo uma vida hoje que é uma beleza, minha gente. Amém, querido? Olha só, o Senhor Jesus sabe toda a sua inquietação, toda a sua preocupação, toda a sua aflição. E Ele hoje está dizendo, calma. Coloque teu coração em mim. Olhe para mim. Busque em mim. As coisas são importantes. As vidas são importantes. Mas o dono da vida sou eu. Eu sou o dono da vida. Amém? E eu cuido de você, eu cuido da tua família, então se acalma, se aquiete, que no meu tempo tudo vai se resolver. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Então podemos ficar de pé. E eu queria orar, querido, para você que hoje tem toda a transparência para dizer, eu estou muito inquieto, eu estou muito aflito, eu estou muito angustiado. Tem gente aqui, querido, que tem parente que está internado. E isso é fonte de muita preocupação, de muita aflição. Então, se acalma em Deus, confia em Deus. Vamos orar a Deus, aquieta o teu coração, não deixa essa preocupação tirar o teu controle, a tua paz. Cuidado com o que você fala nesse momento de inquietação, porque tem muita chance de você, em vez de melhorar, piorar. Então abaixa a sua cabeça, talvez tenha gente aqui preocupado com a vida. Talvez tenha gente aqui preocupado com a vida de outras pessoas. Talvez tenha gente aqui preocupada com dinheiro. Como é que eu vou pagar minhas contas? E o trabalho? Como é que eu vou sobreviver? Jesus sabia, querido, que nós seres humanos somos assim, inquietos, aflitos, angustiados, ansiosos. E Ele aqui nos pede para nessas horas a gente buscar Ele.
Em vez de buscar a solução na discussão, na briga, no desentendimento, tomando decisões sem pensar, sem raciocinar, busca Ele, ora a Ele. Antes de fazer o que você quer fazer, diz: Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? Em alguns momentos Deus vai dizer: é isso mesmo, vai em frente. Mas talvez, como já aconteceu comigo várias vezes, de eu orar a Deus e Deus dizer não. Mas Deus, não. Mas Deus, não. E eu me aquietei. Esperei dele o sinal. Então, querido, eu oro por cada um de nós aqui. É alguém que se inquieta, que às vezes é tomado de ansiedade, é tomado de preocupação. Tem gente aqui que nem dorme de tanta preocupação. Tem gente aqui passando por várias situações. Então, meu Pai, aquieta, acalma, vem com o teu Santo Espírito, que é pacificador, e acalma o coração do meu irmão, acalma o coração da minha irmã, aquieta ela, para que ela possa tomar decisões sábias, decisões inteligentes, decisões criativas. Alguns de nós, Pai, talvez tenhamos dificuldade na vida de relacionamento, na vida de trabalho. Meu Pai, que a gente tome as decisões que vão trazer bênção, e não que venham complicar as situações. Então eu coloco a vida do meu irmão, da minha irmã, eu coloco cada pessoa que está aqui nesse santuário, porque cada pessoa aqui, Pai, é um ser humano, tem dor, chora, tem tristeza, desanima, fica ansioso, se deprime. Cada um aqui é um ser humano, Pai, e o Senhor sabe o que é um ser humano, porque o Senhor foi um ser humano, o Senhor chorou. Então, Pai, olha o que o meu irmão necessita, o que a minha irmã necessita, acalma o seu coração, dá saúde para ela, dá vida para ela trabalhar, para ele trabalhar, dá condições dele de ganhar dinheiro, para ter a manutenção da sua casa, da sua família. Nós colocamos nas tuas mãos, Pai, aqueles que dependem hoje só do Senhor. Talvez a medicina não tenha mais nada para dar para aquela pessoa, mas o Senhor, acaso alguma coisa difícil para o Senhor sempre tem algo para aquela pessoa. Então nós colocamos, Pai, aqueles que estão correndo risco de vida, estão vivendo situações de vida ou morte. Meu Pai, tenha misericórdia, aumenta os dias dessa pessoa, Pai, dá o livramento, dá a solução, dá a cura, dá a restauração. Meu Pai, toma a família de cada um aqui, famílias que têm perdido coisas, perdido pessoas. Ó, meu Pai, que o Senhor possa confortar, consolar, e que o Senhor nos dê força, Pai, para prosseguir, continuar, avançar, fazendo escolhas com um coração tranquilo, fazendo escolhas que tragam escolhas inteligentes, escolhas criativas, escolhas que venham abençoar, não a minha vida, mas que venham abençoar a minha família, venham abençoar a minha casa, venham abençoar aqueles todos que estão ao meu redor. Muito obrigado, Pai, obrigado por essa palavra, nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor.